PUC Minas é uma das vencedoras do prêmio Top of Mind. A população se mobiliza contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E no estúdio vamos saber mais sobre a campanha de combate à violência sexual contra menores e a participação da universidade no tema. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! A PUC Minas recebe o prêmio Top of Mind, na categoria Liderança do Segmento Ensino Superior BH. Essa é a terceira vez que a universidade recebe o prêmio, que é promovido pela revista Mercado Comum. Ao todo, são 84 marcas vencedoras. A premiação acontece hoje, às 8 da noite, no Automóvel Clube, centro de Belo Horizonte. Na última sexta-feira, foi celebrado o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Belo Horizonte, a Praça da Estação foi palco de manifestação contra o abuso sexual de menores. A nossa equipe esteve lá e acompanhou tudo. Veja só. A mídia e os órgãos públicos para a formação da opinião pública sobre enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Milhares de pessoas foram à Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte, participar da manifestação no Dia Nacional de Luta contra a Violência a Crianças e Jovens. Nós precisamos ter uma sociedade que proteja a criança, que defenda seus direitos. Então esse é um momento que dá visibilidade a essa questão. Olha, violência contra a criança e adolescente existe, violência sexual contra crianças e adolescentes existe. E precisamos enfrentar isso, e precisamos de todos. É um papel de todo cidadão, assim, acho que a gente tem que fazer as coisas, não adianta só ter as ideias, né? Você se envolver hoje, as pessoas que estão aqui, vocês que estão dando essa cobertura, estão ajudando nessa campanha, então não adianta você ficar em casa, não adianta você ver as coisas e não falar. No atendimento feito pelo Serviço de Proteção Especializado às Famílias e Indivíduos, destacam-se os casos de crianças e adolescentes que sofreram violência em casa. Nesses casos, é recomendado à família procurar o conselho tutelar e buscar a orientação adequada. Em primeiro lugar, ela deve procurar o Conselho Tutelar, que é o órgão de defesa dos direitos da criança e adolescente, e que vai dar o encaminhamento correto, porque cada caso é um caso. Cada caso pode exigir um determinado serviço. E todos os serviços da prefeitura, de qualquer prefeitura, ele é acessado pelo Conselho Tutelar. Os participantes da manifestação sabem da importância desse dia de mobilização em defesa das nossas crianças e adolescentes. Os órgãos social do trabalho, que é a obra social de José Operário, eles fazem parte desse projeto, né, que é do jovem, projeto Posso Falar, os jovens defendendo seus direitos. Eles participaram de oficinas e agora vão começar a participar mais ainda de todos esses eventos contra o abuso e a violência sexual. Eu acho importante para conscientizar mais a população, porque eu fico me pondo no lugar daquelas crianças que são abusadas sexualmente, que eu estava sentindo, do que eu queria que fosse feito por mim. Para denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes, é só discar o número 100. Só em Minas Gerais, de janeiro a abril deste ano, foram recebidas 2.575 denúncias. Tem aumentado, sim, o número de denúncias. Isso nos traz muita alegria. No nível nacional, nós tivemos um aumento, parece que de 70% de denúncias. Significa que essas campanhas que a gente vem fazendo pelo Brasil inteiro, sobretudo nesse dia, que é o Dia Nacional de Luta, enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente, faz com que as pessoas saibam que é necessário denunciar. Muitas crianças e adolescentes são alvos de atos de abuso sexual infantil. Por medo de represálias, alguns desses menores acabam omitindo a exploração e passam a conviver sob constantes ameaças. No Brasil, a violência exercida sobre crianças atinge 15% dos 65 milhões de menores de 18 anos, sendo que na maioria dos casos há uma relação afetiva entre o autor e a vítima.
Para falar mais sobre o assunto e a importância da campanha de combate ao abuso sexual de menores de idade, eu recebo no estúdio Sânia Maria Campos, que é membro do Conselho Técnico do Instituto da Criança e Adolescente da PUC Minas. Professora Sânia, primeiramente bem-vinda ao Espaço PUC. Obrigada. Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse como é a atuação do Instituto da Criança e Adolescente no combate ao abuso sexual de menores. O Instituto da Criança e Adolescente, o ICA, ele trabalha toda a questão dos direitos da criança e adolescente, né? Pautado pelo ECA, né, que é o Estatuto. Então, a gente tem pesquisas, estudos, capacitação, apoio à política pública. A temática dessa violação de direito, ao abuso sexual, exploração sexual de criança e adolescente é um dos focos. A gente não tem uma pesquisa específica sobre o tema, mas temos realizado vários diagnósticos sobre a situação da criança e adolescente nos municípios, e nesses diagnósticos este é um problema que aparece sempre e com muita gravidade. E o que pode e deve ser feito pelo governo para combater esse tipo de violência? Há 10 anos, né, em 2002, foi construído o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente. Esse plano, ele prevê várias ações, né, ações de prevenção, de divulgação, de mobilização, articulação da sociedade. Inclusive o PAIR, que é o Programa de Articulação e Integração das Ações e Referência, né, para o combate à exploração sexual de criança e adolescente, também é um programa que está se espalhando pelo Brasil afora. É um programa que procura articular a rede, que é um dos desafios que ainda nós vivemos hoje, é como fazer com que a rede, os setores, os órgãos, a organização não governamental, as famílias, a sociedade, se articulam no enfrentamento desse problema. Então, a gente tem que ter ações de mobilização, de capacitação, de informação. Então, esse 18 de maio, né, foi uma ação de mobilização, de divulgação para a sociedade, né? Temos ações de capacitação e formação de educadores, de técnicos que trabalham nas várias redes, como lidar com o fenômeno, como perceber, né, que a criança e o adolescente estão sendo vítimas desse tipo, né, de abuso. Então, são várias ações. Além da ação de atendimento à criança. Você precisa ter ações preventivas, mas você também precisa de atender a criança que já foi vítima de violência, né, e abuso sexual. E esse atendimento tem que ser o mais humanizado possível. Além do que precisamos de pensar a ação da punição. É um plano que tenta tirar essa questão, romper o muro do silêncio, né, que sempre paira em torno dessa questão da violência e do abuso sexual, e ao mesmo tempo precisamos por fim à impunidade. Né? Eu acho que compreender que abuso e exploração sexual de criança e adolescente é crime e precisa ser punido. Você falou aí do dia 18, né, que é o dia de combate a esse tipo de violência. Qual a importância de ter um dia específico para esse tipo de mobilização? Olha, esse dia é mais uma das ações de uma ação importante, onde a imprensa, né, a sociedade toda se mobiliza. Vocês viram em Belo Horizonte, né, como que houve uma ampla participação, outras cidades mineiras, no Brasil inteiro, né? Ele aconteceu simultaneamente em várias cidades. Então, é um momento muito importante de conscientização, de informação, né? As pessoas precisam de saber quais os canais que tem para denúncia, né, a denúncia anônima. Então, é uma coisa que aumentou muito, os casos, né? Quando você vai fazer pesquisa nos conselhos tutelares, compara o caso, né, de violação, porque são várias violações, né, de direitos da criança e adolescente. O número de denúncias de abuso e violência sexual contra a criança e adolescente aumentou muito. Na verdade, a gente diz, não é que o número aumentou, é que o número de denúncias aumentou e esse tipo de violação ela tá sendo mais investigada e mais discutida na sociedade. Apesar de que ainda sabemos que o número é muito menor do que o real. Então, a gente ainda tem subnotificação, subregistro. Por isso, as campanhas têm que continuar e a sociedade tem que se organizar. O Estado e a sociedade, as famílias precisam de estar vigilantes e organizando ações para o combate à exploração e abuso sexual de criança e adolescente. Isso que eu ia perguntar. Então, é importante essa articulação entre governo, instituições e sociedade para que o combate ele seja efetivo. Essa é uma das grandes dificuldades que nós vivemos, né, nas cidades, né, a articulação das ações, né? A gente precisa de uma rede
que funcione. A saúde, a educação, todas as políticas e programas que trabalham com criança e adolescente, a segurança, a polícia, a delegacia especializada, o judiciário, precisa trabalhar numa sinergia muito grande, é preciso haver uma articulação das ações, porque se isso não tiver estruturado, acaba a criança revitimizada. Eu sei, por exemplo, de casos onde a criança sofre o abuso, e esse abuso a gente sabe que ele muitas vezes acontece dentro da família, intrafamiliar, inclusive a maior parte dos casos, a gente tem abuso extrafamiliar, mas o abusador, né, de criança e adolescente, na maioria das vezes, é alguém próximo à família, é alguém amigo da família. Então, essa é uma questão muito grave e que exige essa articulação da rede, porque muitas vezes a criança é que é retirada da família. Muitas vezes esse abusador é o provedor, né? Então a criança é revitimizada, crianças que têm que ir para instituições porque está vivendo ali com risco. Então a gente tem que criar uma articulação da rede de forma que a criança possa ter um atendimento humanizado à vítima, de forma que a gente possa prevenir e articular as ações de forma o mais preventiva possível. Essa articulação, então, podemos dizer, professora, que é um dos principais desafios, né, para que o combate ele realmente aconteça. Esse é um dos desafios, a participação da família, da sociedade, de todos os órgãos públicos, de todos os educadores. O conhecimento, né, é importante. Hoje informação, a universidade tem tentado produzir algum conhecimento, mas a gente sabe que ainda o conhecimento, dado estatístico, o conhecimento sobre o fenômeno demanda muito estudo ainda, né, também está previsto isso no Plano Nacional de Enfrentamento. Então são muitos desafios para a gente realmente romper esse muro do silêncio, porque o que a gente sabe é que a criança e adolescente que vivem, né, esse tipo de violência, ela tem a sua infância não só negada, como isso tem sequelas e consequências na vida, né, dessa criança, quando jovem, quando adulto. Então, precisamos enfrentar de cara esse tipo de violação, que não é novo na sociedade brasileira, mas que ele acontecia de forma, como nós falamos, não havia canais para você denunciar, e não havia também mecanismos de punição, de responsabilização. E hoje a sociedade está avançando quando você percebe que esse é um problema que já está na pauta, né, não só das políticas públicas, como na pauta de atenção das famílias e da sociedade. Muito obrigada, professora Sânia. Então tá, agradecer. E o Espaço PUC de hoje fica por aqui. Para participar do programa, basta mandar sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã nós estaremos de volta, ao vivo pela PUC TV, às 5h30 da tarde, com reprises às 7h45 da noite. Assista também nosso programa no canal da PUC TV no YouTube. Acesse youtube.com/memoriapuctv. Obrigada pela companhia e até amanhã.